Uma pergunta: que estão sempre fazendo bem para o próximo, pessoas que estão sempre buscando atender às necessidades de todos, e um dia nós tomamos conhecimento de que esta pessoa está com câncer. Um dia nós tomamos conhecimento de que esta pessoa se envolveu em um acidente e morreu. E aí esse mesmo noticiário conta a respeito de uma bala perdida que atingiu uma criança. E essa bala foi fatal. E as pessoas estão indo até as igrejas fazendo esta pergunta aos seus líderes espirituais, quer sejam pastores, quer sejam padres, quer sejam gurus. E eles muitas vezes dizem: eu não sei. Mas é uma pergunta muito importante. Por que é que as pessoas boas sofrem? E aí nós vamos acompanhando a diretriz dos tempos. E nós precisamos compreender algumas coisas antes de termos a essência dessa resposta, porque se eu desse essa resposta para você agora simplesmente, você iria rejeitar no seu coração, você diria: não, isso não faz sentido. Queridos, quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos alguns momentos mostrando nitidamente de que nós estamos em um território que não é o território de Deus. Se você pega o livro de Jó, no capítulo 2, versículo 1, ali escrito está: os líderes ou os representantes de cada mundo se apresentam diante de Deus, e entre estes estava Satanás. E então, a figura de Deus pergunta para ele: de onde você vem? E ele diz: estou vindo de passear pela terra e rodeá-la. Cada representante dos mundos se apresentava diante de Deus. E representando o planeta Terra, quem estava? Satanás. Quando Jesus termina os seus 40 dias de provações, de jejum e oração no deserto, antes da grande provação, que era quando ele seria morto, e morto na cruz, Satanás apresenta-se diante dele como um anjo de luz. Aliás, Satanás se diverte, ele ri, ele vibra quando você imagina o mal com chifres, com fogo, com um rabo saindo. Não. Ele era um anjo de luz, lindo, imponente, apesar de milênios de pecado, ele ainda continua lindo e imponente. E ele se diverte quando você imagina ele de uma forma horrenda, porque daí ele vai poder aparecer como ele é de fato diante de você, e você não perceberá. Depois de 40 dias, ele, personificando um anjo de luz, pega Jesus e leva até o pináculo do templo, que era o ponto mais alto daquela época, e ele olha e diz: tudo isso aqui é seu se você prostrado me adorar. Meu querido, tem como eu dar alguma coisa para alguém que não me pertença? Tem como você chegar aqui na nossa emissora e eu falar: tá vendo esse microfone aqui? Pode pegar para você, ele é seu. Eu posso fazer isso? Claro que não posso, esse microfone não me pertence. Mas para que Satanás pudesse oferecer este mundo a Jesus, quando ele diz: tudo isso aqui é seu se você prostrado me adorar, ele só podia oferecer porque era algo que lhe pertence. Numa das orações mais emblemáticas que Jesus fez para Deus, o seu Pai, ele passava a ter um dia extraordinário. Mas, queridos, nós precisamos responder essa pergunta: por que é que pessoas boas sofrem? Por que é que pessoas que praticam uma vida de boas atitudes para com o próximo sofrem? E por que é que outras que aparentemente vivem uma vida a bel prazer, aparentemente não sofrem? Queridos, quando nós entendemos que estamos no mundo, não somos do mundo, mas que esse mundo jaz no maligno, isso está relatado nas Sagradas Escrituras, nós finalmente começamos a entender qual é o método do mal.
Satanás hoje ele não pode atingir Deus, ele não pode ferir Jesus. Ele tentou. Quando Jesus aqui esteve, morreu na cruz, ele tentou de todas as formas fazer com que Jesus permanecesse morto. Ele acreditava ter triunfado, mas quando Jesus ao terceiro dia ressuscitou, o desespero tomou conta de Satanás. E hoje ele não pode atingir a Deus. Só que se você abrir as Sagradas Escrituras, lá está escrito que somos filhos de Deus. Então, se você entender e abrir a sua mente só um pouquinho, você vai perceber que se Satanás não pode atingir a Deus diretamente, ele vai fazer isso atingindo os filhos de Deus. E quando você passa por uma provação, e você se prostra, e você chora, Satanás vibra. E quando você diz, Deus, aonde você está? Quando você tem uma crise de fé, mediante as provações que você enfrenta, Satanás vibra porque o objetivo dele é fazer você duvidar desse Deus. E Deus diz para você, filho, eu estou aqui. Deus, aonde você está? Quando minha mãe é diagnosticada com câncer, filho, eu estou aqui. Deus, onde você está? Quando pais saem da formatura da filha e em um acidente perdem a vida e agora essa moça viverá por muito tempo com essa ferida no seu coração. Onde o Senhor está? Eu estou aqui, filho. Eu estou no mesmo lugar que estive no dia em que o meu filho foi morto na cruz. Eu estou aqui. Aí você diz, tudo bem, eu entendi. Satanás me machuca para atingir Deus. Tá bem. Eu entendi que no mundo a gente tem provações. Tá bem. Eu entendi que muitas vezes um bandido leva 10 tiros e não morre porque existe um mal protegendo ele. Tá bom, eu entendi isso tudo. Mas eu ainda não consegui entender por que é que pessoas boas sofrem nessa terra, apesar de todo esse contexto. Meu querido, quando um ser humano ou algo se torna precioso para Deus, este ser humano e esse algo se torna precioso também para Satanás. Consegue entender isso? É por isso que hoje existe tantas forças caindo em cima para destruir o conceito de um casamento constituído de homem e mulher, porque isso é algo que surgiu no coração de Deus. E se algo é precioso para Deus, se torna importante para Satanás. Por que tantas pessoas dizem, eu não entendo, quando eu vivia a minha vida loucamente, do jeito que me dava na telha, eu não tinha provações, eu não tinha dificuldades, tudo ia bem. E aí um dia eu conheço a respeito desse Deus, eu fui ler esse livro chamado Bíblia, e eu comecei a colocar em prática o que estava ali, e parece que a minha vida virou de cabeça para baixo. Parece que eu só tenho problemas, só tenho dificuldades. Meus relacionamentos estão truncados, a família, pela minha nova percepção dos fatos, não conversa mais comigo, estou com dificuldades financeiras, estou com problemas aqui e acolá, eu não consigo entender. E o pior que pode acontecer é quando o ser humano diz assim, tá, mas então se Satanás está atingindo minha vida, estou servindo um Deus que não tem o poder de me livrar do mal? Estou servindo a um Deus que não tem o poder de impedir o mal de agir? O agir de Deus funciona desta forma. Nós finalmente conseguimos entender o que é mais importante nisso tudo. Que não é você estar em posição de vitimização. É você finalmente entender que quando a esposa é má para contigo, talvez não seja ela que esteja sendo má. Talvez pelas intempéries da vida, um ser mau influencia a mente da sua esposa para ser cruel com você. Quando o marido já não é mais o que era antigamente, você finalmente começa a perceber que isso é um sintoma do afastamento desse Deus. Não se iluda pensando que quando estamos perto de Deus nós não erramos. Erramos feio, mas a gente só percebe que errou e errou feio justamente por estar próximo desse Deus. Meu querido, eu não faço ideia de como está a realidade da sua vida hoje.
Talvez eu esteja conversando com alguém que está revoltado com Deus. Talvez eu esteja conversando com um pai que está magoado com Deus, com uma esposa que está ferida e não sabe o que fazer com esta mágoa, está canalizando esta mágoa a Deus. Talvez eu esteja conversando com um homem frustrado e pela frustração da sua existência, você tem colocado a culpa em Deus. Talvez você não consiga entender que pessoas boas sofrem neste mundo, porque enquanto estivermos neste mundo, nós sempre estaremos passando por alguma provação. E quando nos tornamos preciosos para Deus, nos tornamos importantes para Satanás. Que você possa ter essa compreensão, que você possa blindar seu coração, que você possa derramar-se na presença do Senhor e buscar esse auxílio, e que acima de tudo você possa entender algo muito maior do que você está acontecendo, e que nós possamos confiar, escolher em nosso coração, confiar, porque Deus jamais vai desistir de você ou de mim. Com esse sentimento eu te convido, feche os olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, às vezes entender o que se passa em nossa vida não é fácil. Às vezes perceber que o mal parece ter tanto poder nos apavora. Só que eu entendo, Senhor, que Satanás deve viver um desespero diário, porque desde que o Senhor ressuscitou, ele só consegue fazer uma coisa: perturbar, porque vencer ele não pode. Vencer ele não tem poder. E isso me alegra, saber que o Senhor triunfou. Enquanto estivermos nesse mundo, teremos provações. Mas é para a gente ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e existe uma promessa de que nós também iremos vencer. E essa promessa é um projetivo futuro. É isso que muitas vezes o ser humano não entende. O Senhor já venceu, mas nós iremos vencer. Pela tua honra e tua glória. Senhor Deus, obrigado pelas segundas chances. E obrigado por nos fazer entender que quando estamos tendo provações em nossa vida, finalmente percebemos que é porque nos tornamos preciosos demais para Ti. E quando algo ou alguém é precioso demais para Ti, se torna importante para Satanás também. Guia-nos e nos protege. E obrigado por não desistir de nós, meu Pai. Obrigado por não desistir de nós. Em nome de Jesus é que oro e agradeço. Amém. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste.